Oi, gente, boa noite, tudo bem? Aqui a gente está na série de vídeos sobre LGPD e a vida real. Eu sou Carolina Vidal, esse é o vídeo 3 da série LGPD e vida real e os vídeos anteriores, o 1 e o 2, estão lá na minha conta do YouTube, Carolina Vidal Advocacia. A gente falou sobre um pouquinho os princípios da LGPD, os fundamentos sobre quais bases ela se aplica, para que ela serve, por que ela foi criada, qual é o impacto dela hoje, atualmente, para os titulares de dados pessoais. E falamos também sobre escritórios de advocacia, como se adaptar, algumas dicas. Falamos sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, demos uma pincelada sobre ela, suas competências e trouxemos algumas coisas um pouquinho para a vida real, para tirar um pouco o juridiquês e fazer vocês terem uma noção básica, sem pretensão de exaurir o assunto, em relação a essa nova lei que teve aí uma vigência segmentada, onde a aplicação das sanções vai começar agora, no dia 1º de agosto. E o vídeo de hoje é para tratar sobre o impacto e a importância para que as empresas, pessoas jurídicas de direito privado, possam conhecer um pouco e entender o que vai afetar na vida delas. Então, hoje, a dica vai ser sobre o programa de governança de privacidade de dados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Manual de Boas Práticas e vamos trazer algumas dicas para as empresas em relação a essa lei, já que a aplicação das sanções vai começar. A finalidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inicialmente, regulamentar, orientar, trazer modelos, inspirar ações educativas, fomentar o conhecimento e o acesso à informação em relação a essa nova lei e, em seguida, a questão da fiscalização e também da aplicação das sanções, que aí, como a gente falou, as multas podem chegar, né, a 2% do faturamento até o nível limite de 50 milhões. E aí, como a gente tem visto casos recentes de vazamento de dados em grandes corporações, ou uso indevido, ou a não comunicação desse vazamento de dados à autoridade competente, isso tem gerado multas milionárias se você pesquisar no Google, você vai ver, né, os 15 maiores vazamentos de dados da década ou do século 21, e aí você vai ver lá vários casos, né? Tem a da Target, loja de departamentos nos Estados Unidos, tem o Google, tem o Yahoo, tem o Facebook nas eleições de 2016 dos Estados Unidos, então casos não faltam. E como a aplicação das penalidades começa agora, dia 1º de agosto de 2021, e a gente faz questão de reforçar isso, é importante as empresas terem um conhecimento básico, se é que já não estão avançadas com um programa que faça a gestão disso tudo internamente. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, o que é esse programa de gestão de dados, de privacidade de dados, governança de dados, né? Ele vai regulamentar os procedimentos da organização, como funciona, como esses dados são tratados, como essas reclamações dos titulares de dados podem ser recebidas, qual é a resposta que vai se dar, a forma de minimizar esses riscos, quem vai ser o encarregado. Então, tem várias coisas que isso aí vai trazer como uma forma de ser um documento de regras, de boas práticas, mas acima de tudo um documento vivo, que ele precisa ser vivenciado na cultura interna. Então, de cima da alta organização para baixo, onde vão haver boas práticas na prática, ou seja, aquilo que se tem num documento, ele é efetivamente realizado no dia a dia da organização. Então, esse programa ele tem que levar em consideração a governança corporativa. E o que é essa governança corporativa? Né? Um sistema de intermédio ali entre os acionistas, o conselho de administração, os investidores, auditorias. E nessa governança corporativa, há ali o objetivo principal de quê? De elevar o valor de mercado dessa sociedade, facilitar o acesso ao capital e
e o que a gente vem falando desde o primeiro vídeo, né? Facilitar, contribuir para a perenidade da organização, ou seja, sustentabilidade. Então, esse programa de gestão de dados, de governança de dados, ele tem que estar alinhado com esse sistema de governança corporativa. E isso se aplica a pequenas, médias e grandes empresas. Não se iludam achando que a empresa grande é que vai ter isso. Não, todas têm que ter. Então é por isso que a gente está tratando dessa maneira, de uma forma simples, uma abordagem que tenta simplificar os conceitos jurídicos para trazer para a vida real aquilo que realmente interessa. E lá no artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, fala o que minimamente esse programa precisa ter. Nós temos uma calopsita hoje participando aqui do vídeo. Então, no artigo 50 da Lei LGPD, lá no parágrafo 2º, vai ter o que minimamente precisa para esse programa de governança de privacidade de dados. Então tem que ter o alinhamento do controlador, que a gente já disse quem é o controlador, é quem decide como tratar esses dados, o alinhamento dele com o comprometimento em adotar aquelas boas práticas, a transparência, a constante atualização, o mecanismo de segurança para responder aos incidentes de gestão de dados. Esses incidentes eles podem ser por atos ilícitos, hackers. Esses incidentes podem ser por fatos naturais, como por exemplo incêndio, né, no acervo de dados. Pode ser também um uso não autorizado de algum colaborador que, perdão, que não tenha a autorização para estar ali acessando aquela plataforma, acessando ali aquele sistema. Então pode ser de várias maneiras, ok? Então lá, parágrafo 2º vai falar sobre o que minimamente esse programa precisa ter. Resumidamente, é um pouco do que eu falei para vocês aqui. Reforçando, é a Lei 13.709 de 2018. E no parágrafo 3º, é bem específico e pontual, e é importante trazer para vocês que as empresas que estiverem com esse manual, esse programa implantado, certamente vai haver uma atenuação na interpretação daquela, vamos dizer assim, daquele incidente de segurança que eventualmente ocorra. Então, se você tiver um programa implantado, isso vai servir para atenuar a sua penalidade no caso de uma fiscalização e ser identificado um vazamento de dados, por exemplo. Até para a questão da gradação da penalidade, né? No valor da multa, inclusive pode influenciar você ter ou não ter um programa de tratamento desses dados, de gestão, de governança dos dados. E aí isso é multidisciplinar, não adianta se falar que isso é uma responsabilidade da TI. É óbvio que a TI é uma grande protagonista, mas é preciso entender que essa gestão de dados ela vai passar por todos os setores da empresa e ela possui aproximadamente vamos dizer assim, três etapas. A primeira etapa, o planejamento, onde você vai conhecer o seu inventário de dados, vai conhecer quais são os seus contratos, quais são as suas relações com fornecedores, consumidores, acionistas, colaboradores, aonde estão esses dados. Você vai ter que fazer a identificação de quem vai ser o encarregado, ou seja, a pessoa ali que vai liderar esse grupo multidisciplinar, né, que deve envolver todos os setores praticamente da empresa, comercial, jurídico, atendimento a cliente. É importante que tenha um representante que tenha voz para poder trazer ideias, para poder trazer a realidade e fazer uma discussão ampla em relação à gestão desses dados. No segundo momento, vamos ter aí a questão da implantação e execução das ações para gerir esse consentimento do titular de dados, para saber como é que vai ser o atendimento às reclamações, para saber o encarregado, quem será essa pessoa que vai fazer essa comunicação. Como eu disse, o encarregado é aquela pessoa que faz o intercâmbio entre o titular de dados e o controlador, e entre também o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E é importante que nessa fase seja feito um mapeamento do que é preciso. Se o meu processo interno hoje
contém riscos, contém gaps. Eu hoje consigo mitigar esses dados e de que maneira esses dados eles são atenuados por um controle que eu tenho, ou eu preciso implementar essa minha gestão fazendo novas ações para diminuir esses riscos, né? E a terceira etapa, que aí a gente traz para vocês aqui um exemplo dessa terceira etapa. Então, falamos da iniciação e do planejamento, onde você vai analisar as medidas de segurança, as diretrizes, a cultura interna. É importante, como eu falei no início, que essa cultura interna, ela vivencie isso na prática. E como é que se vivencia isso? Através de treinamento, através de palestra, através de exemplificação, através de encenação, pode ser teatralizado, ou seja, tem que ter realmente o fomento da cultura com ações educacionais e com encontros. Pode ser que a empresa possa criar nesse comitê um encontro anual de todas as áreas para falar sobre isso, para trazer exemplos da sua área, de onde você faz a gestão de pessoas, do que vocês estão vivenciando em relação ao tratamento de dados, fazer um intercâmbio com a TI de maneira padronizada, mas de maneira constante. Isso não pode ser uma maneira longe, burocratizada, em que você procure fazer sem a TI porque a TI é muito burocrática. Não, a TI tem que estar envolvida em todos os setores da empresa, assim como todos os setores da empresa precisam compreender a importância da TI no desenvolvimento e segurança jurídica de todos os procedimentos internos, que vão fazer tratamento de dados. Seja tratamento de dados para lançamento de produtos e serviços, seja tratamento de dados para gerir informações junto a órgãos internos e órgãos externos, como é o caso de relações trabalhistas, relações entre a empresa e o consumidor, que essas informações elas vão passar por cadastros de crédito, vão passar por outras instituições. Existe o consentimento, esse consentimento ele está de forma expressa, você explicou a finalidade desse consentimento, então tudo isso é muito importante, tá certo? E aí a terceira etapa, que é a de monitoramento, e é nessa etapa que você vai medir o índice de performance em relação às ações que você tomou para minimizar os riscos que existiam, como você evoluiu nesse processo ao longo do tempo. Tem que ter uma régua, tem que ter uma forma de traçar esse gerenciamento dessas informações de monitoramento, e é muito importante que isso seja controlado através de um sistema e, como eu disse, multidisciplinar, envolvendo todos os setores da empresa onde haja tratamento de dados. E especialmente que isso seja um documento vivo. O programa de compliance de dados, de gestão de privacidade de dados, ele precisa ser um documento ativo, um documento que exista vivencialmente na realidade da corporação, alinhado a diretrizes da governança corporativa, que serve para elevar o valor de mercado daquela sociedade, facilitar o acesso ao capital, né, para que essa empresa tenha investidores, e especialmente para que essa organização ela seja perene, ela tenha aí uma sustentabilidade, porque, como dissemos, hoje o mercado está todo voltado para a moeda que se chama informação. Esse é o tesouro, essa é a preciosidade, que com a informação se obtém tudo. Então, quando as empresas percebem que elas tratam dados, que elas podem estar passíveis de penalidades de multa, e que se elas tiverem um programa de gestão desses dados incorporado, praticado, vivenciado, estruturado dentro da sua instituição, isso pode atenuar na aplicação de penalidades pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e especialmente comunicar os incidentes, como o prazo da lei é um prazo razoável, ninguém sabe que prazo é esse, que a instituição tem que informar para a Autoridade Nacional de Dados quando acontece um incidente. É importante que haja uma forma de comunicação muito ágil e muito eficaz para evitar penalidades. Esse é o terceiro vídeo. A gente termina a série por aqui, agradecendo a todos que participaram. Comenta se você gostou e diz pra gente o que você gostaria mais de ver aqui nesse canal. Beijo e bom final de semana. Tchau!